vamos entrar no Apocalipse agora. Olha, a coisa é pior ainda do que pensava. Vocês devem conhecer aqui essa Ruth, como é que é o nome dessa drag queen aqui? A namoradinha, chamada namoradinha comunista do Brasil, a Von Ruth. Exatamente, né, o nome dela. A gente até falou na live passada de um corte dela, né, falando que amigas dela lá na Europa, em Genebra, né, a respeito das mudanças climáticas, estavam falando, amigas delas que trabalham nesses observatórios climáticos na Europa, falando que o mundo só tem 3 anos antes do fim. Deixa eu ver aqui. Vocês devem ter visto, a gente passou, né? A Rita Von Hunt, né? Parece que é esse o nome dela. Rita Von Hunt, a drag queen comunista. Na verdade, um professor, né, formado lá em pedagogia na USP e tal, e ele produz vídeos muito didáticos a respeito de marxismo, luta de classes, ciência política e tudo mais. Então, aquela coisa que falou, olha, nesse podcast Acessíveis, de que, segundo amigas com que ele conversou, o mundo só tem mais 3 anos. Tá? Provavelmente tem aquele observatório, o Copérnico, né, que é um observatório climático na Europa, que dá as piores previsões a respeito das mudanças climáticas. Então, a Rita Von Hunt entrou, olha, deturparam o que falaram, porque pegaram apenas um corte. Eu não disse no sentido literal, foi uma hipérbole que eu utilizei. Ela disse, na verdade, o que ela quis dizer, pegando o trecho total, né, que ela disse, é pior ainda, porque ela está se colocando contra a exploração de petróleo na margem equatorial pelo Brasil. Ela está se colocando contra por esses motivos. Mudanças climáticas, os fenômenos climáticos extremos e tudo mais. Então, ela utilizou essa hipérbole, segundo ela. O mundo vai acabar. Só tem 3 anos e quer explorar o petróleo na margem equatorial, o Brasil. É impressionante, né? É aquela coisa, embora ela pega... Se o referencial dela é o materialismo histórico, ela deveria pensar naquilo que Marx falou, que devemos, ao analisar a história, devemos analisar não o que os homens falam de si próprio, mas o que eles fazem na prática. Está lá, se não me engano, da ideologia alemã, está lá em Marx essa afirmação. Devemos analisar a história não pelo que os homens falam de si próprios, mas pelo que eles fazem, as suas ações. E o que está por trás de materialista nas ações, nesse tipo de extremismo climático, nessa coisa alarmista que está sendo colocada? Tá? Jogo geopolítico. Evitar que os países emergentes explorem suas próprias riquezas, sabendo-se que países emergentes como o Brasil conseguiram desenvolver tecnologias, tá, que permitem uma sustentabilidade, por exemplo, exploração de águas profundas lá do pré-sal, que não foi verificado nenhum acidente como lá no Golfo do México, em que essas grandes petrolíferas não detêm essa tecnologia que foi brasileira de exploração em águas profundas. Tá? Então, é surpreendente. Às vezes eu fico pensando que uma figura como essa é para criar cismogênese. Coloca uma drag queen comunista dentro do meio progressista para criar cismogênese. Às vezes eu fico pensando nisso. Aí eu me policio. Peraí, eu estou sendo preconceituoso. É até divertido, é irônico. Falta ironia para a esquerda, senso de humor, né, tal. Mas dá no que pensar. Se ela explica, tem vídeos tão didáticos, que são vídeos muito bons, o trabalho, assim, didaticamente explicando materialismo histórico, luta de classes, a visão marxista, o materialismo histórico, etc., etc., mas me cai nisso.
Isso é o que os homens falam. Qual é a ação na prática? O que os homens fazem na prática? Não explora a margem equatorial porque o mundo vai acabar, os fenômenos... O que eles fazem na prática? Exploram a margem equatorial. Está lá Exxon, British Petroleum, eles na prática estão fazendo isso. Estão lá, as gigantes petrolíferas estão lá, não estão nem aí. Então, assim, ó, banana para mudanças climáticas. É só o sul global que não pode. Então, sabe, análise materialista histórica simples. Sabe, é o fim, meu, é o fim. E nesse lance de apocalipse, é claro que entra, para a gente terminar aqui os comentários aleatórios, dentro do clima carnavalesco,